Olá, bom dia a todos, bom dia a todas. Eu sou o Capitão Vander e vou trabalhar com vocês nesse curso do CIEAR 2021. Nós vamos tratar sobre a questão da norma técnica número 42 de 2014. Vamos falar sobre autuação. Então, eu trabalho no Departamento de Inspeções e Credenciamentos, trabalho no CAT e vou falando para vocês tanto da norma técnica 42, como da lei 15.802 de 2006, que é o Código Estadual contra Incêndio e Pânico. Por que eu vou falar sobre os dois? Que praticamente essa norma técnica ela é uma compilação da lei, com algum complemento. E só para a gente ter uma ideia mais ou menos do panorama que nós vamos trabalhar aqui, essa norma técnica ela trata daquela situação do vistoriador, ele ir ao local da edificação, ele faz as exigências, ele dá o prazo para que essas exigências sejam cumpridas. No caso, ele pode dar até 30 dias, e o chefe da seção ele pode estender esse prazo até 120 dias. Só que ocorre que muitas das vezes, isso acontece, infelizmente, com frequência, que as edificações elas não cumprem as exigências. Então, essa norma técnica 42, ela surge justamente para obrigar o cumprimento dessas exigências. E se não for cumprido, o responsável pela edificação ele está aí passível de algumas punições que estão previstas nessa norma técnica. Então, nós vamos dar início agora tratando da questão de qual é o objetivo dessa norma, sobre a aplicação, o que é a autuação, vamos falar sobre o procedimento administrativo, sobre algumas generalidades, sanções e aplicação dessas sanções. E alguns documentos que nós vamos estar mostrando aqui, na prática, como que é feito esse procedimento. Então, qual que é o objetivo da norma? O objetivo da norma é a padronização em âmbito estadual desses procedimentos. Então, o que acontece? O procedimento de autuação, esse procedimento, ele tem que ser o mesmo em qualquer interior do estado e na capital. Não pode se estabelecer um rito aqui na capital e cada interior faz o seu rito próprio, com seus prazos próprios. Então, essa norma técnica 42, ela veio justamente para padronizar o auto de infração, padronizar os prazos. Então, o que se pratica aqui na capital é o que se deve ser praticado também no interior. Não pode, por exemplo, um prazo de defesa aqui na capital ou em qualquer interior ser de 30 dias, em outro ser 10, ser 15. Então, a gente precisa estabelecer os mesmos princípios, os mesmos prazos em todos os locais, por uma questão de organização e de respeito ao contribuinte. Essa norma, ela se aplica tanto a pessoas físicas quanto a pessoas jurídicas. E o que é esse auto de infração? Esse auto de infração é o primeiro documento que ele é feito no local da edificação, de preferência no local da edificação, para informar o responsável pela edificação sobre as irregularidades ali. Então, o primeiro documento que vai mostrar quais são as irregularidades da edificação, quais as sanções que ele está passível de ser submetido, avisar a ele que ele vai passar a responder um procedimento administrativo, se ele quiser constituir um procurador, um advogado,
ele tem essa faculdade, não é obrigação. Então, e esse documento, ele é muito importante porque se ele não for bem feito, ele pode causar um problema em todo o procedimento. Ele vai causar um problema no relatório do encarregado e ele vai causar um problema maior ainda na solução que o comandante vai dar a esse procedimento. Mas a gente vai falar sobre tudo isso. Acontece que esse auto de infração ele tem que estar congruente com a solução do comandante. Por isso que ele tem que ser bem feito e ter o maior número de dados possíveis. Então, o auto de infração ele é o documento por meio do qual o vistoriador informa o responsável por uma edificação ou área de risco sobre a constatação de indícios de irregularidades e possível aplicação de sanções. Então, são só indícios de irregularidade e possível aplicação de sanção. Por quê? O responsável pela edificação, ele vai exercer o contraditório. Então, vai ser apontada ali algumas irregularidades, mas ele pode contraditar esse auto de infração. O contraditório, ele é o direito de resposta contra uma acusação que está sendo feita. E o contribuinte, o responsável pela edificação, ele pode se utilizar de todos os meios de defesa admitidos no direito. Então, ele pode utilizar aí o famoso o ius perniandi, é o direito dele reclamar, o direito dele rejeitar esse auto de infração, dele não concordar. Então, o vistoriador, ele pode ali marcar ali naquele auto de infração uma série de irregularidades, mas o responsável pela edificação, ele tem o direito de espernear, então o direito de dizer que ele cumpriu sim a legislação. Então, para isso, o encarregado ele vai ter em mãos esse auto de infração e vai ter em mãos essa resposta do contribuinte, do responsável pela edificação, e ali ele vai fazer um balanceamento ali, vai fazer um relatório para encaminhar para o comandante da unidade, para ele poder dar a solução do caso concreto. Então, quando eu falar de autuação, eu estou falando da expedição do auto de infração. Estou falando desse primeiro documento que vai dar origem a esse procedimento. Ele é como se fosse a denúncia lá no Ministério Público. Então, ele é feita ali aquela denúncia, é feito um auto de infração, e ele vai contraditar esse auto de infração por meio de advogado ou não. Então, no artigo 15, lá da Lei 15.802, lá tanto no parágrafo 3º, quanto no parágrafo 4º, fala dos prazos. O vistoriador ele pode dar até 30 dias e, através de um formulário de atendimento técnico, o contribuinte, o responsável pela edificação, ele pode solicitar a dilação desse prazo para que ele possa cumprir essa exigência. Acontece que, se passado esses 30 dias, ele não pedir essa prorrogação de prazo, ou passado os 120 dias, ele está sujeito, e o agente público, no caso nós aqui, bombeiros, nós não temos a faculdade, nós temos o dever de lavrar o auto de infração. Então, é o grande problema que a gente incorre, né? Trabalhamos aí com milhares de protocolos, trabalhamos aí com milhares de edificações, muitas não cumprem as exigências, só que a gente tem que fazer tudo dentro do possível, né? Mas nem todas a gente consegue autuar e fazer esse procedimento administrativo e aplicar as sanções. Então, a autuação, que é essa lavratura do auto de infração, ela diz que não é uma faculdade. Passaram-se os prazos do vistoriador ou do chefe do departamento, o responsável pela edificação ele será autuado. Então, o poder-dever da administração de lavrar o auto de infração e dar início ao procedimento. E o auto de infração?
Esse documento, ele é importantíssimo, como eu disse. Então, a gente vai perder e ganhar um tempinho aqui para estar falando sobre ele. Falar de maneira bem detalhada e vocês vão perceber que no auto de infração, ele tem muitas informações. Então, mesmo que claro que você vai ler, mas mesmo que você não leia, você ainda não tenha conhecimento da Lei 15.802 e da norma técnica 42, você vai perceber que ele traz muitas informações que fica difícil até errar no preenchimento dele. Então, a gente percebe aqui nessa primeira folha, onde você vai colocar a data da lavratura do auto de infração, que é a autuação, você vai colocar a data, você vai colocar a hora, sendo que essa lavratura ela vai ser no local da edificação, a não ser que não seja possível, talvez aí por alguma temeridade, alguma coisa, não consiga lavrar esse auto no local, ele pode ser lavrado na OBM, mas de preferência no local é o que manda o dispositivo normativo. A gente vai colocar algumas características aqui da edificação, pode ser que algumas características aqui você não consiga preencher, por exemplo, número de SERPOM. Pode ser que lá não tenha SERPOM, pode ser que lá não tenha. Pode ser que você não saiba a altura da edificação. Então, assim, alguns dados pode ser que você não vai dispor para preencher. E aqui nesse item aqui, apenas diz que esse auto de infração ele tem como base a Lei 15.802, porque a, a norma técnica 42, ela oriunda da Lei 15.802. Como eu disse, e vou repetir aqui várias vezes, a norma técnica 42 é praticamente uma cópia da Lei 15.802, apenas com alguns complementos. Então, ele fala, ó, a presente ação de fiscalização é realizada com SPEC. O auto de infração está dizendo isso para o responsável da edificação, com base na Lei 15.802, Código Estadual de Segurança contra Incêndio e Pânico, com a finalidade de apontar possíveis irregularidades. Que essas irregularidades elas vão ser comprovadas mediante procedimento administrativo. Pode ser que seja lavrado o auto de infração e existe alguma escusa por parte do contribuinte. Pode ser que essas irregularidades elas não existam. Então, são possíveis irregularidades. Pode ser que elas não sejam confirmadas quando ele for exercitar esse contraditório, quando ele for responder esse procedimento. E aqui, na segunda página, no artigo 28 da Lei Estadual 15.802 de 2006, o vistoriador, preenchendo o auto de infração, que é isso que a gente está vendo aqui, ele pode marcar uma dessas alternativas ou várias. Por exemplo, aqui, ó, iniciar obra, construção ou modificação em edificações sem aprovação de projeto das instalações preventivas de proteção contra incêndio, explosão e pânico. Então, pode ser que ele marque essa. Porque a norma técnica 01, ela diz que para você iniciar uma obra, você tem que ter projeto. Realizar obra ou construção que possa provocar risco ou dano às pessoas. Também você pode marcar essa, se for o caso. E aqui, ó, fala quais são as punições. Por exemplo, desse primeiro, fala que pode ter o embargo administrativo da obra, parar a obra, a interdição parcial ou total da atividade. Importante que a gente, se for possível, a interdição parcial e causar um prejuízo menor, com certeza a gente tem que aplicar aqui o princípio da razoabilidade. A gente não pode estar interditando totalmente se não houver necessidade. Hoje a pessoa não pode ficar parada aí hoje tempo nenhum, porque tempo é dinheiro, emprega as pessoas, a gente não pode ser um obstáculo aí para a liberdade econômica. E no inciso 2, então, realizar obra ou construção que possa provocar risco, pode ter embargo administrativo da obra ou construção e multa. 3, não manter em condições de acesso ou uso as instalações preventivas de segurança contra incêndio
e pânico. Então, não está mantendo em condições as instalações, você também pode marcar. Manter qualquer uso, atividade, ocupação e edificação sem o certificado de conformidade e de credenciamento. Às vezes alguém está exercendo atividade aí sem estar credenciado, sem estar certificado, também pode marcar. Deixar de cumprir distâncias mínimas de segurança contra incêndio e pânico estabelecidas nas normas técnicas. Então, isso aqui é bem amplo, ó. Deixar de cumprir distâncias mínimas de segurança contra incêndio. Imagina o tanto de norma técnica e o tanto de norma que fala sobre distâncias. Então, você também pode estar marcando aqui. Exercer a empresa ou prestador de serviço credenciado pelo CBMGO, atividade comercial, industrial ou de serviço de instalação, manutenção, venda ou recarga de extintores ou de outros equipamentos ou produtos de segurança contra incêndio e pânico em desacordo com a lei. Também você pode marcar. Exercer a empresa ou prestador de serviço não credenciado pelo CBMGO, atividade comercial, industrial ou de serviço de instalação, manutenção, venda ou recarga de extintores. Então, quando o vistoriador ele vai na obra, ele pode marcar uma dessas ou pode marcar várias. Tranquilo? E aqui, no momento do auto de infração, lá no momento, ele pode também marcar essas alternativas. No caso, se houver remoção, no caso, se houver retenção, ou no caso, se houver apreensão de bens ou produtos perigosos. Ele pode marcar aqui, ó, no 2. Houve o embargo administrativo da obra ou construção, era uma construção, interdição temporária, parcial ou total das atividades, se puder optar pela interdição parcial, bacana, excelente, sem causar muito prejuízo à classe empresária, principalmente nesse momento aí de crise econômica, apesar que o país quase que todos os seus momentos da história aí, ele está sempre em crise econômica. Não é fácil ser empresário no país. E a número 5, a número 4, cassação do certificado de conformidade ou de credenciamento. E a 5, anulação de aprovação de projeto. E aí, vai falar aqui nas notas, essas notas aqui vai ser falado, mas essa cassação do certificado e essa anulação de projeto, essas duas, dependem de procedimento administrativo. Essas outras 3 ali, elas podem ser aplicadas automaticamente ali no local ali. Então, remoção, embargo, interdição, que pode ser aplicado no momento ali do auto de infração. E aqui você vai marcar, ó, as sanções aplicadas no momento da autuação, pode ser que não tenha nenhuma dessas sanções aqui. Então, você marca sim ou não. Agora, aí você marca o item. Agora, se for o 4 e o 5, você não pode cassar automaticamente nem anular automaticamente. Vai ter que ser feito um procedimento administrativo. Bom, vamos ver aqui essas notas aqui. Letra A. Como medida de segurança, as sanções previstas neste campo poderão ser aplicadas no momento da autuação, no momento da lavratura do auto de infração, exceto as sanções previstas no inciso 4, cassação de certificado, e 5, anulação de projeto. Isso aqui é uma previsão do parágrafo 1º do artigo 25. Se a norma técnica número 42, ela dispuser futuramente de maneira contrária, ela não pode ser atendida, porque ela tem que estar em consonância com a lei 15.802. No plano lá da hierarquia das leis, a norma técnica não pode dispor de maneira contrária à lei. Então, a gente não pode mudar a norma técnica sem alterar a legislação. E alterar a legislação é bem mais difícil. Então, letra B. As edificações destinadas a eventos em geral, inclusive os eventos temporários, ou ainda os locais destinados a espetáculos pirotécnicos, somente funcionarão após sua regularização perante o CBMGO. Isso aqui, para nós, é muito complicado, mas a gente tem que, como se diz, se adaptar ao imperativo legal aqui. Então, a gente tem que cumprir. Mas imagina aí uma festa, principalmente aí no interior, o pessoal organiza uma festa e não tem certificação do bombeiro. Então, não pode funcionar. Fechar não é fácil.
sabe que fechar não é fácil. Questão de pressão política, questão que às vezes você sabe que ali a pessoa vai ter um prejuízo muito grande, apesar que ela sabia que não podia fazer nenhum evento sem certificação do bombeiro. Todo mundo sabe disso. Para você fazer um evento, você precisa ter a autorização dos órgãos reguladores. Então, mas a gente fica... para interditar uma festa dessa não é fácil, mas o dispositivo está dizendo que não pode funcionar. Então, a pessoa ela acaba que ela cria um problema e às vezes traz esse problema para a gente. Então, só que está aí bem claro aí, não pode funcionar. Letra C. Em caso de remoção, retenção ou apreensão de bens ou produtos perigosos, descrevê-los na folha de continuação. Então, se você vai fazer uma remoção, uma retenção ou uma apreensão de bens, você precisa relatar isso aí o máximo de detalhes possível, porque esse ato seu, possivelmente, ele vai ser questionado. Ele vai ser questionado com relação ao seu comandante, pressão política, então você tem que estar bem resguardado, bem respaldado. Então, coloque ali essa relação desses bens, detalha bastante, questão de horário, tudo que você puder detalhar ali para que você... Isso aí vai, com certeza, vai virar um grande imbróglio. Então, você precisa se resguardar, manifestando aí nessa folha de continuação do auto de infração. E na letra D, em caso de embargo administrativo da obra ou construção, interdição temporária parcial ou total das atividades, descrever as ações realizadas na folha de continuação. Da mesma forma, se você for interditar, vai com certeza haver muitos questionamentos. Então, se você perde ou ganha ali um tempo, você perde um tempo ali, fazendo esse auto de infração com bastante qualidade, você vai ter menos de sabor, posteriormente, você vai ser questionado, com certeza, com relação a esse auto de infração, com relação a essa medida que você tomou. Você vai ser questionado pelo seu comandante, pela qualidade desse auto de infração, você vai ser questionado pelo encarregado, pelaquela pessoa que está respondendo aquele procedimento. Então, é importante que no momento do auto de infração se faça esse documento com bastante qualidade. E aí, por último, o vistoriador vai colocar o nome dele, o RG, e vai colocar aqui a sua assinatura. E por último, na última folha, algumas obrigações do autuado. Então, obrigações ou direitos, né? Porque após a instauração, a lavratura do auto de infração, ele vai ter aí 15 dias, né? Ele vai ter 15 dias para ele estar respondendo esse procedimento. No número 2, o interessado ele poderá, na fase instrutória, ele se utilizar de todos os meios legais, né? Todos os meios para ele poder estar justificando o porquê que ele está irregular. Então, ele vai juntar ali as documentações que ele tem, as testemunhas que ele quiser arrolar nesse procedimento. Então, são deveres, mas também são direitos dele. Terceiro, a defesa do autuado poderá ser feita por intermédio de seu procurador, sendo obrigatória nessa hipótese a apresentação do instrumento de procuração. Então, o advogado ele é facultativo. Agora, se ele for utilizar esse expediente, for utilizar do advogado, do procurador, ele tem que, você vai ter que inserir no processo essa procuração, essa autorização para que um advogado responda o procedimento em nome do autuado. Número 4, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados, o autuado tem os seguintes direitos. São direitos naturais. Isso aí acho que a gente não tem nenhum problema, né? Ele tem que ser tratado com respeito, com urbanidade. É claro que num procedimento desse, com certeza,
às vezes o autuado, às vezes ele vai estar um pouco, a gente diz o nosso linguajar, está um pouco alterado, né? Porque ele está respondendo um procedimento que pode gerar multa, pode gerar um prejuízo para ele. E assim, é lógico que às vezes ele pode ficar um pouco assim alterado, mas a gente tem que manter aí a linha para que esse procedimento ele transcorra dentro da maior normalidade possível. O número 2, ter ciência da tramitação do procedimento e direito às vistas ao processo. Então, ele tem direito a ver o processo quando ele quiser. Ele tem direito a tudo que estiver sendo produzido no processo, ele tem que ter direito, ele tem que ter direito ao acesso, principalmente do auto de infração. Porque não tem como ele responder esse procedimento se ele não souber do que ele está sendo acusado. Quais são as irregularidades da edificação, para ele responder uma a uma. Por que a edificação dele está irregular? Então, todos os documentos que o encarregado ele for colocar no procedimento, é importante dar vista para o autuado, para que ele possa responder o processo. Porque o objetivo nosso aqui, na verdade, não é multar ninguém, não é causar nenhum transtorno, é apurar a realidade dos fatos. Então, para a gente apurar bem, para o encarregado apurar bem a realidade dos fatos, é importante que ele apresente todos os documentos do procedimento. Formular alegações, apresentar documentos antes da decisão. Então, antes da decisão, ele pode apresentar todos os documentos. Então, ali na feitura ali do relatório pelo encarregado, até ali quando o encarregado estiver elaborando ali as argumentações para encaminhar para o comandante da unidade, então ele pode estar apresentando documentos, não depois que terminou, né, mas antes da realização do relatório pelo encarregado, na fase de instrução. Fazer-se assistir facultativo, já falamos dessa questão, que é facultativo advogado, após o ato de homologação do auto de infração, sem pagamento ou apresentação de defesa, o débito será inscrito em dívida ativa e após objeto de protesto. É como se eu estivesse avisando o autuado. Então, transcorreu o processo, ele foi multado, ele precisa pagar essa multa para que o nome dele não vá ir para a dívida ativa. No auto de interdição, o autor fica notificado para manter e conservar as lacrações impeditivas e demais condições descritas no auto até a liberação pelo CBMGO. Então, a gente, quando vai interditar um local e você vai lacrar, geralmente a gente pega ali um papel escrito ali, interditado ali, coloca. Então, é importante que se faça um documento que o autuado ele assine e ele entenda que, a partir do momento da interdição, ele tem que manter as coisas no estado como estão. Ele não pode ali... Isso pode acontecer. Às vezes você lacra o local, o camarada vai e viola o local. Então, é importante que ele entenda que ele não pode alterar o estado das coisas. E número 7, no auto de apreensão, o material apreendido será guardado e conservado pelo fiel depositário até decisão contrária do CBMGO. Então, esse fiel depositário é a atribuição que é dada a alguém para guardar um bem durante um processo. Essa figura jurídica do fiel depositário, ela está prevista no Código de Processo Civil. A gente quase não utiliza desse expediente, porque geralmente as nossas fiscalizações, os contribuintes, geralmente eles têm cumprido as exigências. Então, a gente não tem feito
esses procedimentos, e no final, eles têm gerado aí essas apreensões. Geralmente, quando é aberto esse procedimento, o autuado ele já faz aí o cumprimento das exigências para evitar a multa, para evitar um dissabor maior. Mas se houver essa apreensão desse material, ele vai ser colocado aí para o fiel depositário até que esse bem apreendido ele possa ser liberado com autorização do CBMGO. Apreensão, por exemplo, aí, o mais comum aí, de botijões de gás, um exemplo, ou de produtos perigosos, algo dessa natureza. E 8, sanções administrativas poderão ser aplicadas cumulativamente, sem prejuízo da natureza civil ou penal. Então, o autuado, quando ele responde a essas sanções administrativas, a esse procedimento, não quer dizer que ele está excluído de responder a um processo civil ou a um processo penal. Então, por exemplo, se ele expõe a vida de alguém, ele pode responder isso na área penal, mas ele também responde na área administrativa. Então, uma não exclui a outra. E, por último, aqui, o autuado vai colocar o nome dele, telefone, data, o cargo ou a função dele e vai assinar. Então, eu espero que tenha ficado claro, principalmente esse auto de infração, que é esse primeiro documento, e eu espero que quando os senhores e as senhoras forem fazer a lavratura dele, que faça aí com o maior cuidado e o maior detalhe. E se houver aí apreensão de bens, algo dessa natureza, interdição, que utilize com bastante cuidado a folha de continuação. Bom, então essa é a primeira parte da nossa aula, e aí, num segundo momento, nós vamos dar continuidade. Obrigado a todos.